Fala pessoal, tudo bem? Professor Aldivan Pinheiro aqui. Como na próxima semana a gente vai ter prova aí, o que a gente vai estar fazendo com vocês nessa semana é passar aqui uma revisão daquilo que vai ser cobrado na prova, para que vocês tenham um pouquinho de tempo para estudar e se sair bem na nossa avaliação da próxima semana, tá bom? Então vamos aqui aos conteúdos que vão cair na avaliação do terceiro ano, tá? São conteúdos que a gente estudou aí nas últimas semanas, beleza? Aldivão, o que é que vai cair na prova da gente próxima semana? Esses assuntos aqui, ó. Coordenadas do ponto médio e baricentro de um triângulo. Você saber encontrar esses pontos no plano cartesiano. E também vai cair questões sobre geometria espacial de posição. Pontos no espaço, que é para você dizer se eles são colineares ou coplanares. Pontos com reta e ponto com plano, que é para você dizer se o ponto pertence à reta ou ao plano. E reta com reta, que é para você dizer se as retas são paralelas, reversas, concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares, beleza? Vamos explicar um pouquinho cada um deles aqui, rapidinho. Primeiro, definições aqui, tá, galera? O que é primeiro um ponto médio? Começando com geometria espacial de posição. Pessoal, imagine uma linha reta que vai de uma cidade A até uma cidade B, tá? A gente chama de ponto médio o lugar que fica bem no meio do caminho, tá? É o ponto que está no meio da reta aqui. Por isso que a gente chama ele de ponto médio. Aldivan, com cálculo, como que eu encontro esse ponto médio? Vamos pensar aqui no plano cartesiano o seguinte. Qual é a localização do ponto A? Sempre primeiro em relação à reta x. Ponto A está no 1 em relação à reta y no 4. Então, as coordenadas do ponto A é 1 e 4. As coordenadas do ponto B aqui, ó, em relação a essa reta x aqui, ó, ele está bem em cima da reta x em que número? 3. Se eu for ver esse ponto B em relação à reta y, ó, vem em linha reta para cá, ó, ele encontra quem bem aqui? 0. Então, as coordenadas de B é em relação à reta y, 0. Deixa eu até pegar aqui uma caneta para anotar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A letra não vai ficar muito boa, tá? Mas vamos tentar aqui. Ponto A, as coordenadas dele, bem aqui, é 1. Tentar pôr uma vírgulazinha aqui. E também é 4. Coordenadas de A, 1 e 4. Coordenadas de B, bem aqui, pessoal, ó. As coordenadas de B vão ser 3. Pense num 3 bonito, menino. E as coordenadas de B em relação à reta y são 0. Tentativa de fechar um círculo aqui. Até que ficou legal. Só para vocês perceberem aqui. Galera, agora como que eu encontro essas coordenadas do ponto médio? Ele não está no meio? Se o x do A é 1 e o x do B é 3, quem é que está bem no meio aqui do caminho? Ó? É o 2. Então, o x do ponto médio é 2. Aqui no meio do caminho, ó, o ponto A está lá no 4. O ponto B está aqui no 0. Dessa reta de 0... Desculpa aí que a garganta está falhando um pouquinho. Do 0 até o 4, quem é que está bem no meio aqui? 2. Aldivan, qual é o meio para eu encontrar isso aí? Se eu pegar ó, o x do A, 1, mais o x do B, que é 3. 1 mais 3, 4. Divido por 2. 4 dividido para 2, 2. X do ponto médio aqui, 2. Vamos ver se eu consigo fazer um 2 aqui. Rapaz, ficou federal. Tá uma vírgula aqui. E quem é o y aqui, galera? Ó, o y do ponto B é 0 e do ponto A é 4. 4 mais 0 é 4. 4 dividido para 2, 2. É só pegar ó, x com x, que é o primeiro de cada um. Ó, o primeiro do A com o primeiro do B, soma e divide por 2. Depois, para encontrar o y, é o segundo do A com o segundo do B aqui. Ó. 4 mais 0, 4. Dividido para 2, 2. Deixa eu fechar aqui o parêntese. Beleza? Vamos seguir aqui agora para baricentro. Deixa eu tirar a caneta aqui. Vou nem apagar, vou deixar isso aí, tá, pessoal? Ó, baricentro de um triângulo é a mesma coisa, só que com 3 pontos, tá? Aldivan, o que é o baricentro de um triângulo? Galera, baricentro de um triângulo é um ponto que fica bem aqui no meio, tá? Ele é o encontro das 3 medianas do triângulo. O que é a mediana de um triângulo?
é uma linha reta que vai de um dos seus vértices até o meio, até o ponto médio da reta do outro lado, tá? O que é que importa vocês saberem agora? É como encontrar as coordenadas do baricentro de um triângulo. É a mesma coisa de ponto médio, só que com 3 pontos, tá? Então, quando você somar os 3 números, você tem que dividir não por 2, e sim por 3. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, primeiro exemplo. Eu vou utilizar os exemplos que a gente usou no exercício de vocês, tá? Sejam os pontos A e B, A, 1 e 1, B, 5 e 7 no plano. O ponto médio do segmento AB é... Lembra que eu disse para vocês que é só pegar o primeiro daqui com o primeiro daqui, somar e dividir para 2? Então eu faço assim, ó. 1 mais 5, 6, dividido para 2. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para colocar na resposta ali. Ponto médio... Rapaz, pensa no nome bonito. Ponto médio é igual... Vamos aqui. 1 mais 5, 6, dividido para 2, 3. Então o x... é 3. Vírgula sensacional. Hein? E agora para descobrir o y, é o segundo daqui com o segundo daqui. 1 mais 7, 8. 8 dividido para 2. Deixa eu acertar para botar um 4 aqui. Rapaz, o moleque tá fera. Vamos lá para a questão 2. Determine o baricentro. Agora é o baricentro, galera. Isso quer dizer o quê? Que quando eu somar os 3 números, eu vou dividir por 3 e não por 2. Tá? Tem aqui os 3 pontos. Como é que eu descubro o x do baricentro, que é o primeiro número? Ao invés de m de ponto médio, eu vou botar b de baricentro aqui, tá bom? Aqui, aqui. Vamos lá. Pegando o primeiro de cada um. Já que eu quero encontrar o x, eu tenho que pegar o x de cada um, que é sempre o primeiro número. 3 mais 0 continua 3. Mais 9, 3 mais 9, 12. Eu divido por quanto? Por 2 ou por 3, galera? Se eu usei 3 números, eu divido por 3. 12 dividido para 3, eu vou ter bem aqui 4. Rapaz, difícil é botar a vírgula aqui, mas dá certo. E agora encontrando o y. 2, que é o segundo número, mais o segundo número aqui, que é 0, continua 2. E 2 mais 1, 3. 3 dividido para 3, 1. Então, coordenadas do baricentro, 4 e 1. Vamos para a terceira questão. Dado um segmento de reta B, cujas extremidades estão nas coordenadas 1 e 3 e menos 5 e menos 6, quais são as coordenadas do ponto médio? Vamos lá. Ponto médio é igual... Viram como minha letra é bonita aí, pessoal? Ponto médio é igual, abre parêntese, aí eu pego o primeiro daqui. Seria 1 mais menos 5. Vocês percebem que fica 2 sinais juntos aí, o mais com menos? Galera, por regrinha de sinal, mais com menos é menos. Então eu tenho que diminuir. 1 menos 5 ou 5 menos 1 dá 4. Como o número 5, que é maior, está negativo, ele vai ficar aqui menos 4. Lembra que eu tenho que dividir por 2? Menos 4 dividido para 2, menos 2 é o x. Vou pôr minha vírgulazinha aqui. E agora nós vamos para o segundo número. 3 mais com menos, fica menos. Vai ficar 3 menos 6. 3 menos 6, galera, é menos 3. Menos 3 dividido para 2. Lembra sempre que tem que dividir, tá? Quem é a metade de 3? É 1,5. Então, a metade de menos 3 é menos 1,5. Rapaz, deixa eu tentar botar uma vírgulazinha pequena aqui. Menos 1,5. E eu vou botar ponto e vírgula aqui para dividir os dois números, já que eu estou utilizando uma vírgula aqui no número, tá? Fechei aqui, vamos para a questão 4. Quarto exemplo. O baricentro de um triângulo de vértices. Está aqui os 3 pontos dos vértices do triângulo. É o ponto de coordenadas. Lembra que eu tenho que dividir por 3? Vamos lá. 4 mais menos. Vai ficar um mais e um menos juntos. Mais com menos é menos. Então, 4 menos 2 é 2. 2 mais menos 5. Mais com menos é menos. Vai ficar menos 5. Então, assim, ó. 4 menos 2 é 2. Positivo. 2 menos 5 vai dar menos 3. Menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Deixa eu colocar aqui o B de baricentro.
Baricentro é igual a... Primeiro número que eu encontrei, menos 1. Pense num bonito. Vamos aqui, encontrar o segundo. 2 mais 3 é 5. 5 mais 1 é 6. 6 dividido para 3, 2 positivo. Quando não tem número negativo, fica até mais fácil. Só colocar o 2 bem aqui. Tá, pessoal? Então, é isso. Vai cair na prova de vocês pedindo para você encontrar tanto o ponto médio quanto o baricentro de triângulo. Quando for ponto médio, você soma os dois números e divide por 2. Quando for baricentro, soma os 3 e divide por 3. Beleza? Seguindo. E os outros assuntos que eu disse que caem na prova de vocês, pessoal, é um pouquinho disso aqui, ó. Geometria espacial de posição. Nessa parte aqui de cima, deixa eu tirar aqui essa caneta para eu não correr o risco de riscar. Deixar só o apontador em laser aqui. Vamos lá. Aqui em cima, pontos no espaço. Quando é que pontos são colineares? Quando dá para passar uma linha por eles. Ó. Os pontos A, B e C aqui, ó, eles são pontos colineares, porque deu para passar uma reta. Já os pontos E, F e G aqui, dá para passar uma linha reta que pega os três ao mesmo tempo? Não dá. Nesse caso, são colineares. Nesse caso, não colineares. Aldivan, coplanares e não coplanares. Observem aqui, ó, os pontos P, Q e R estão bem em cima do plano. É como se tivessem 3 copos em cima da mesa. Tá? Então, quando um plano passa pelos 3 pontos, eles são coplanares. Aliás, 3 pontos sempre são coplanares. Aqui embaixo eu tenho o exemplo dos pontos X, Y, Z e um W aqui em cima. É como se tivesse 3 copos em cima da mesa e uma pessoa segurando ela aqui e o ponto W aqui em cima. Tá bom? Então, esses 3 pontos não são coplanares. Não existe um plano que passe pelos 4 pontos ao mesmo tempo. Beleza? Pontos no espaço. Ele é colinear ou não colinear, coplanar ou não coplanar. Pontos em relação a uma reta e um plano. Aqui, galera, embaixo é só dizer pertence ou não pertence. Sei lá, o ponto C pertence à reta S? Pertence. O ponto E pertence à reta R? Não pertence. Aliás, o ponto E não pertence a nenhuma das duas. Não vou nem me alongar muito nisso aqui, porque isso aqui é muito fácil. A mesma coisa aqui. Que ponto pertence ou não pertence ao plano? Ó, lembrando que plano é representado por uma letra grega. O plano deitado aqui em rosa está representado pela letra alfa. E o plano em pé aqui em amarelo pela letra beta. Sei lá. O ponto J. O que é que eu posso dizer em relação ao ponto J? Ele pertence ao plano alfa, que é o plano deitado. Mas ele não pertence ao plano beta, que é o plano amarelo. O ponto H, galera, ele pertence a algum plano? O ponto H ele não pertence a plano nenhum. Beleza, galera? Um bugzinho aqui, mas está voltando. O ponto H não pertence a nenhum plano. Então, ponto em relação a reta e um plano é só você dizer se pertence ou não pertence. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês a posição relativa entre retas. Como é que retas se comportam no espaço? Quando elas se tocam, elas podem ser de dois tipos. Quando elas se tocam, a gente já chama de concorrentes, porque elas concorrem o mesmo espaço, o mesmo ponto. Mas ela pode ser concorrente oblíqua, quando ela está deitada, mas não forma ângulo de 90 graus. Aliás, quando ela se toca, mas não forma ângulo de 90 graus. Quando ela se tocar e formar a cruzinha perfeita, assim, ó, vem até esse símbolo do ângulo de 90 graus, elas são concorrentes perpendiculares. Quando elas se tocam, mas não formam ângulo de 90 graus, elas são concorrentes oblíquas. Aldivan, quando retas não se tocam, elas podem ser de dois tipos, retas paralelas, retas reversas. Quando é que elas são paralelas? Elas se tocam, elas não se tocam, mas estão no mesmo sentido. Quando é que são reversas? Elas nem se tocam e nem estão no mesmo sentido. Tá bom, pessoal? Eu não vou me alongar mais nisso aqui, porque eu já passei uma aula explicando, vocês podem até rever aí. E eu nem vou dar exemplos disso aqui, porque eu vou aproveitar o exercício da semana passada e vou mandar ele corrigido para vocês para usar como exemplos. Por isso que eu não vou usar exemplos dele aqui na revisão. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tudo isso tenha ajudado. Aproveitem bastante esses vídeos. Esse aqui da revisão e o do exercício de correção da semana passada para estudarem para a prova. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço a todos.